Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Um amém pode ser mais forte, né? Vamos fingir que não começou a transmissão ainda. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É bem mais gostoso a igreja junta, unida, a uma só voz, louvando, bendizendo e exaltando assim o nome do nosso Deus. Nós nos reunimos aqui para comemorar 505 anos da Reforma Protestante. Nos reunimos aqui nessa noite para, sobre todas as coisas, louvar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. A Reforma é destacada por 5 movimentos, onde, nesse esforço do retorno à Sagrada Escritura, um deles é nós lembrarmos que é somente pela fé que nós temos esse relacionamento com Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos colocar de pé e vamos cantar juntos o hino de número 107 aos pés da cruz. Estar ao pé da cruz e tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça e amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Nessa cruz desejo aqui sempre recordar-me dela, sombra Salvador, irás abrigar-me. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até
o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei. Firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos continuar louvando esse Deus gracioso. Cada dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração.
Jesus já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia. E por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. Para sempre viverá, aleluia. Ressuscitou e vivo está, nossa esperança em Cristo está. Ressuscitou e vivo está, nossa esperança em Cristo está. Hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Ressurgiu, é vencedor, aleluia. Toda a glória ao Redentor, aleluia. Ressuscitou e vivo está, nossa esperança em Cristo está. Ressuscitou e vivo está, nossa esperança em Cristo está. A palavra de Deus nos diz em Atos 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, estamos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Somos gratos a Deus porque o Senhor levanta ao longo da história pessoas para trazer de volta à igreja a palavra do Senhor. Motivo, ó Pai, pelo qual nós continuamos essa história, a história da graça, da redenção e de anunciar Cristo, somente Cristo, através das nossas vidas, através deste momento. E nós somos gratos ao Senhor. Nós oramos com alegria e com gratidão do fundo do nosso coração.
existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente és Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nossa artes irá. A alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Somente as Escrituras. Martinho Lutero escreve que é um milagre a maneira pela qual Deus tem preservado o seu livro durante tanto tempo. Como é bom e glorioso ter a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 16 e 17, abra o seu texto lá junto comigo. Escreve o seguinte a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse momento, meus queridos, nós gostaríamos de convidar o reverendo Joel para trazer a mensagem, a palavra do Senhor para nós aqui nessa noite. O reverendo Joel, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Vila Prudente, gerente de responsabilidade social e filantropia
do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E está acompanhado da sua esposa nessa noite, né? Estamos muito felizes de recebê-los aqui. Só que ela não vai pregar, só ele vai trazer a mensagem, tá? Eu queria convidar o pastor aqui à frente. Nós vamos orar e passar a mensagem para ele. Pai querido, nós estamos muito agradecidos pela presença do Senhor nesse lugar, pelo marco que o Senhor deixou na história da Igreja Reformada, quando, através dos teus servos no passado, o Senhor nos trouxe novamente as Escrituras. E nós sabemos, ó Deus, que elas, iluminadas pelo teu santo e bendito Espírito, são usadas tanto no processo da nossa regeneração, como da nossa conversão, da nossa santificação, bem como da esperança viva que carregamos da glorificação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, nessa noite, use o teu servo com poder e graça para falar mais uma vez aos nossos corações, produzindo, ó Deus, a edificação, o quebrantamento, a consagração e a reforma da nossa vida, para que assim glorifiquemos o nome do teu Filho Jesus em todas as nossas ações, palavras, pensamentos, atitudes. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Prazer muito grande estar com vocês. Nesse momento que eu creio os irmãos procedem de maneira completamente adequada à reforma. Primeiro, em fazer um culto de celebração. É uma verdade que tenho aprendido muito nos últimos anos, que o nosso Deus é um Deus de celebração, que Deus gosta da festa e da alegria. Assim, o Antigo Testamento percorre por vários momentos e a maneira que Deus tem de nos fazer lembrar de suas verdades, de sua graça e, obviamente, da sua misericórdia, do seu cuidado com o seu povo, é ensinar o seu povo a celebrar com festas. O calendário judaico e o nosso calendário também é marcado exatamente por isso, porque, de fato, Deus tem prazer nessa celebração e momentos como esses precisam ser, sim, celebrados, festejados. E é exatamente por isso eu creio que os irmãos agem de maneira totalmente adequada. Também na medida em que promovem um culto, obviamente honrando exatamente a memória dos reformadores, que, entre outras grandes lutas, talvez uma das maiores tenha sido exatamente o resgate da verdadeira adoração. A adoração do Senhor, baseado nos princípios da própria Escritura, que foram repetidos esta noite. Então, claramente entendo que os irmãos agem adequadamente. Eu espero que esta noite seja para você um momento de alegria, de celebração. Que, embora tenhamos que preservar a reverência necessária na presença de Deus, ela não é sinônimo de tristeza, não é sinônimo de algum tipo de conduta, como se, de fato, perdoe-me aqui a expressão, está emburrado, é sinônimo de seriedade. Alegria não é irreverência, pelo contrário, Deus nos quer alegremente reverentes, que é exatamente o que celebramos neste culto. E que seja, como o Salmo 1 nos ensina, um momento também de prazer, porque Deus não é contrário ao nosso prazer. Aliás, não existe nenhum outro ser no universo mais interessado no nosso prazer do que o nosso Deus. Que este momento seja, então, um momento de alegria, claro, de edificação no Senhor, mas um momento também de prazer, em que você tenha prazer exatamente de estar aqui e de fazer o que você faz aqui. Eu queria convidá-lo a ler um texto da Escritura, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Sei que existem vários textos clássicos usados para expor aqui a doutrina reformada, principalmente o conhecido, os 5 solas, que estrutura, inclusive, a liturgia do nosso culto esta noite. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse texto e espero que eu e você consigamos compreendê-lo
e entender a relação que se preserva aqui com aquilo que, na verdade, a teologia reformada e a reforma protestante buscaram. Verso de número 14 do capítulo 1, nós lemos assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão e André. Obrigado. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando ele no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Descobriram? Oi, obrigado. Texto de Marcos 14, capítulo 1, verso 14 ao verso 20. Creio que os irmãos conseguiram pelo menos ler, me entenderam, eu tenho dúvidas, porque nem eu mesmo me entendi, mas acredito que conseguiram ler esse texto. A reforma protestante é marcada, como eu disse, por essas palavras, né? São as mais clássicas, as mais conhecidas, e que têm sido repetidas diversas vezes, os chamados 5 solas da teologia reformada, e que nós, como eu disse, estrutura inclusive a nossa liturgia. Importantes porque são verdades que delineiam, de certa maneira, exatamente a forma de que cremos, e mais do que isso, a maneira com que lemos a Escritura. Elas estão pautadas nisso. Porém, não são os únicos textos ou as únicas expressões que, de alguma maneira, mantêm essa relação com a reforma. Tá? Uma outra dela, bastante conhecida por todos nós, é uma frase que se usa repetidamente. A frase é: igreja reformada, sempre reformanda, ou sendo reformada, ou se reformando, dependendo, uma vez que nós não temos classes gramaticais para traduzir perfeitamente o que foi escrito. A origem dessa frase, ela é totalmente, digamos assim, ou grandemente desconhecida. Quase todos os historiadores a identificam de 1674, quando um teólogo holandês, Jacobus van Lodenstein, não precisa se preocupar que eu passei um bom tempo decorando esse nome para poder pronunciar, e esse autor escreveu, segundo entendem, essa frase, que depois foi complementada, segundo a palavra de Deus, já no período moderno, já no século passado. Quase todos identificam com esse autor, que teria ouvido isso do seu professor. E, portanto, a origem em si é extremamente difícil de encontrar. É mais provável que ela tenha vindo se desenvolvendo ao longo da história e, de alguma maneira, aqueles que a repetiram foram, na verdade, de alguma forma, moldando. Inclusive porque ele nunca usou a expressão sempre se reformando. A expressão sempre é igreja reformada, e aí esse sempre não faz parte, pelo menos não foi identificado da expressão com esse teólogo holandês. A partir daí, claro, muitas interpretações surgem. Já que você perde a origem, você perde também uma certa capacidade de identificar a intenção de quem proferiu a frase. Você perde um pouco do contexto. E isso, na verdade, nos leva a ter, então, interpretações que vão de um extremo ao outro. Como, por exemplo, teólogos liberais que usam essa frase para, inclusive, se declararem reformados, porque eles continuam reformando, não
a igreja, mas a doutrina. Como se, na verdade, inovação. Isso. Como se inovações pudessem ser feitas e mudanças, digamos, na nossa maneira de crer, na nossa maneira de pensar e de claramente compreender a Escritura. E essas posições, na verdade, elas contrariam exatamente o princípio da reforma. Em um certo sentido, contrariam exatamente o que os reformadores pretendiam, que não era trazer inovação, mas era retornar, por isso a palavra usada é a reforma, retornar àquilo que originalmente Deus, de fato, inspirou e instituiu em sua Escritura. Então esse é claramente um ponto onde há esse entendimento. Mas outros compreendem, como eu creio que deve ser compreendida a frase, que a igreja reformada, ela na verdade é sempre reformanda, ou seja, está sempre sendo reformada, porque o que precisa de fato ser reformado não é a doutrina de Deus, não é nenhuma inovação nisso, mas exatamente nós, a própria igreja, em todo o tempo, em todos os instantes, é chamada a essa reforma, digamos assim, a esse retorno. E é por isso que eu creio que esse texto se aplica razoavelmente ao que estamos vendo aqui, ao qual eu chamo sua atenção, se você puder acompanhar. A um leitor, digamos, comum, ele vai ler essa passagem e ver nela apenas uma narrativa, apenas nos contando como Jesus começou a eleger os seus discípulos, apenas nos narrando como Jesus, na verdade, iniciou o seu ministério, neste caso aqui em particular, logo após a prisão de João Batista. E, portanto, são narrativas históricas. Porém, já alguns teólogos reformados têm insistido que nós precisamos resgatar a leitura teológica da Bíblia. A insistência com o aspecto histórico-crítico é tão grande que perdemos de vista o fato de que a Escritura, sim, é um texto teológico, que os autores entendiam teologicamente essas passagens e as histórias do Antigo Testamento e que eles escrevem a partir dessa perspectiva. E é essa leitura que é necessária nesse texto e que nos leva a compreender aqui mais do que necessariamente uma narrativa histórica, mas uma intenção teológica de Marcos ao narrar esse fato, e nunca esquecendo que Marcos escreveu de forma inspirada e, portanto, a intenção de Marcos é a intenção de Deus, para mim e para você. Então, considerando isso, observe que o texto, na verdade, é uma referência óbvia ao Evangelho. Verso 14 e verso 15, há exatamente essa expressão. Depois que João foi preso, Jesus, diz o verso 14, chegou a Galiléia, foi para a Galiléia, pregando o Evangelho. E termina o verso 15 dizendo, Jesus crede no Evangelho. A referência aqui é o Evangelho. A referência é ao reino, verso 14, verso 15, e alguns manuscritos, inclusive, incluem no verso 14 também a ideia de que o reino está sendo trazido aqui. E juntamente nesse contexto, exatamente ali dentro desse contexto, nós temos o chamado dos discípulos, verso 16 em diante, quando Jesus, de fato, chama alguns dos seus discípulos. A pergunta natural é por que não temos a narrativa do chamado dos 12? Não sei se você já se fez essa pergunta. Nós temos estes pares de irmãos, tá certo? Pedro e André, João e, obviamente, Tiago. Temos o chamado de Mateus, num contexto óbvio, porque Jesus chama ali um coletor de impostos, Levi. E fora isso, nós não temos nenhuma outra, digamos, narrativa sobre o chamado, de como se deu, inclusive de Judas, ambos, o Iscariote e os outros demais discípulos que Deus chamou. Como isso? Por que, na realidade, Marcos não narra? Porque o interesse não é especificamente narrar uma história, mas nos anunciar uma verdade contida na história e que só enxergamos se lermos o texto de forma, digamos, claramente teológica. Então, gostaria de chamar a atenção de vocês, pelo menos 2 pontos que eu creio são essenciais aqui. O primeiro deles, se você puder observar, está ligado a esse verso 14 e ao verso 15 e a mensagem pregada por João e por Jesus. A passagem faz essa ponte natural entre o ministério de João Batista e, obviamente, o ministério de Jesus.
ele relaciona um com o outro. O ministério de João é interrompido por sua prisão, e o ministério de Jesus inicia exatamente assim, começa na Galileia. Essa é a maneira como ele descreve. Há claramente aqui uma intenção de evidenciar que existe naturalmente uma continuidade entre aquilo que João prega e aquilo que Jesus prega, inclusive porque o conteúdo é basicamente o mesmo. Se você ler a mensagem de João Batista, você está lendo uma mensagem extremamente igual e semelhante àquela que Jesus anuncia. A ideia é que aquilo que João, o último profeta do Antigo Testamento, anuncia é exatamente o mesmo que Jesus, agora o verdadeiro profeta, anuncia. São as mesmas mensagens, ou uma única mensagem. Não há aqui nenhuma mensagem nova, o que nos faz lembrar do princípio que nós mencionamos da reforma. Sola Escritura, só há uma. Não temos duas. Não são duas mensagens. Como não temos dois testamentos, porque existe um pacto só, uma aliança só. Essa verdade escapou dos olhos de alguns, que começaram a ver o Antigo Testamento como uma espécie de dispensação da lei e o Novo Testamento como uma espécie de dispensação da graça. No momento que fizeram isso, perderam a graça do Antigo Testamento e perderam a lei do Novo, porque é uma única mensagem. Não, Jesus não trouxe uma inovação, Jesus trouxe uma reforma, um retorno, exatamente ao verdadeiro judaísmo, abandonado pelos fariseus, abandonado pelos saduceus, abandonado pelos judeus. O retorno exatamente à palavra, que é exatamente a luta e o esforço de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, que é o retorno, e que deve ser exatamente a nosso próprio esforço. O nosso esforço não é por inovar, o nosso esforço é para retornar exatamente ao mesmo evangelho que não muda. Não é uma inovação. Aliás, a carta que Calvino escreve a Francisco tem exatamente esse tom. Foi acusado Calvino de pregar novidades. E é ele quem, na sua carta a Francisco I, diz: quem prega novidades são eles. Nós pregamos o mesmo evangelho. Jesus prega o evangelho que João Batista anunciava. O mesmo conteúdo. E, claramente, numa chamada ao arrependimento e à fé. O que nos faz lembrar que a graça de Deus exige sim respostas, como veremos daqui a pouco. Mas a própria exigência já é graça. A graça de Deus requer de nós respostas. Ela não vem senão com a exigência de que eu e você respondamos a Deus, a esse chamado que Deus faz. Uma outra observação importante aqui é exatamente a ideia de que essa pregação tem um conteúdo, como eu disse, que é relevante e resumido por João Batista no verso de número 15, por João Marcos, né? Por Marcos, no verso de número 15, por favor. Ele diz: o tempo está cumprido. Essa é a primeira afirmação. Palavra importantíssima, como eu disse, exatamente a promessa do Antigo Testamento que está sendo cumprida. O tempo cumpriu-se. Paulo vai escrever aos Gálatas e dizer que, na verdade, chegada a plenitude dos tempos, chegou o momento, é chegado. Então, exatamente tudo aquilo que Deus prometeu. É até extremamente relevante, se você tiver a curiosidade de fazer isso, ler o Evangelho, por exemplo, de Marcos, comparando exatamente com os preceitos do Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 146 vai dizer que Deus é quem liberta os encarcerados, quem dá vista aos cegos, dá pão aos que têm fome. Eu não sei se você percebe, mas no Evangelho de Marcos, Jesus multiplica os pães 2 vezes. É Ele quem dá pão ao que tem fome. No Evangelho de Marcos, Jesus dá vista aos cegos. Notem que é a mensagem desse cumprimento que é anunciada aqui, ou prenunciada. Essa mensagem do tempo está sendo cumprida. O governo de Deus está sobre todas as coisas. O tempo lhe é próprio, lhe é, na verdade, sua possessão. Deus é o Deus, de fato, do tempo. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que tenhamos nós para controlar. Eu acho interessante esses livros sobre gestão do tempo. Se tem uma coisa que a gente não faz gestão,
é do tempo. Se tem uma coisa que nós não recuperamos, é o tempo. Não existe a menor possibilidade. Os anos vão e existe um único ser, um único Deus que tem domínio sobre o tempo. Ele é o soberano Senhor de todas as coisas. Somente para ilustrar isso, quando você lê o Evangelho de Marcos também, quando vê Jesus discutindo, quando você lê quando Jesus está discutindo exatamente com os fariseus sobre o sábado, lembre-se, Jesus diz que ele é Senhor também. Não só. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor também do sábado. Tudo lhe pertence. E é isso que o reino que Jesus vem anunciando está cumprido. Esse está cumprido, ou seja, o tempo está cumprido, significa sim que tudo está sob domínio soberano de Deus, que, abrindo mais um parênteses, é talvez uma das joias preciosas da teologia reformada. Deus é soberano. E nada foge ao seu domínio. Todas as tentativas humanas de outras teologias, elas se tornam, no final, incoerentes. Porque ou você anuncia a liberdade humana, ou você anuncia a soberania divina. Se alguém aqui conseguir conciliar o chamado livre-arbítrio com a soberania de Deus, por favor, seria muito mais cômodo para nós. Mas se temos que prescindir de alguma coisa, só podemos prescindir daquilo que, na realidade, é a verdade. Deus é soberano sobre todas as coisas. É o anúncio que ele traz. O reino de Deus chegou. Estar próximo significa que ele já está aqui. Ou seja, Jesus reina. A promessa de um reinado messiânico começa. A intenção de João Batista ao dizer o reino de Deus está próximo, anunciando exatamente a Jesus, e a intenção de Jesus ao anunciar que o reino de Deus chegou, tem a ver exatamente com essa perspectiva. Jesus reina. Ele não apenas reinará, ele reina. Ele, na verdade, já iniciou o seu reinado, e o seu reinado tem sim o domínio sobre tudo e sobre todos. Nada foge ao controle daquele que sim faz e tem todo o domínio sobre o mar, e o que o mar, o vento lhe obedecem. Marcos, capítulo 4. Na sequência do capítulo 5, se você ler o texto de Marcos, é intencionalmente nos mostrando que ele tem domínio sobre os espíritos, que a chamada batalha espiritual nada mais é do que Deus exercendo o seu domínio sobre eles. É ele quem governa e quem reina. E se eu não escandalizar ninguém, eu espero que não, mas se for necessário, a gente faz, né? Quem reina no inferno é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O inferno está sob o domínio dele. Nenhum outro reino pode estar fora do controle daquele que reina. E essa é a expressão exata. O reino tem chegado e é ele quem o governa. Quando você caminha lá naquele texto de Marcos, se você se lembra, logo depois, Jairo pede a Jesus para poder curar a sua filha que está enferma. No seu caminho, Jesus é tocado por uma mulher hemorrágica e é curada nesse toque. E Jesus para. Ao parar naquele momento, Jesus faz uma pergunta que qualquer um de nós teria a mesma resposta que os discípulos. Jesus pergunta: quem me tocou? Numa multidão que se acotovelava. Eu sei que você entende isso. Se você já foi passear na 25 de março, na véspera de Natal, eu sei que você entende o que eu estou falando. Você quer entrar na loja de cá, mas você vai ter que dar a volta na quadra, porque a multidão te empurra. Você não consegue. E não adianta ligar a seta a pé, né? Mas você vai sim ser induzido pela multidão, conduzido. Era essa a situação. E Jesus, no meio, pergunta: quem me tocou? O que mais me chama a atenção naquele texto é que, ao dizer isso, Jesus está a caminho de resgatar uma menina que está à morte. Mas ele para. E depois do diálogo com a mulher, ele caminha e ressuscita a filha de Jairo. Não sei se você percebeu, mas Jesus é quem reina sobre toda a natureza. O mar e o vento lhe obedecem.
Jesus é quem reina sobre os espíritos, porque os espíritos malignos lhe obedecem. Jesus é quem reina sobre a vida, porque aquela mulher estava enferma há 12 anos. E não por coincidência, Jesus é quem reina sobre a morte, porque aquela menina que faleceu aos 12 anos. O que, na verdade, eu estou tentando, de alguma forma, fazer os irmãos compreenderem, e da minha parte é tentativa, claro, é que, na realidade, quando Marcos diz, é chegado o reino, ele está dizendo, Jesus reina. Eu não sei se isso faz diferença para você. Mas ao sair daqui, tomar o meu carro, voltar para minha casa, eu preciso levar comigo a verdade de que Ele reina. E que nada, absolutamente nada, está fora do domínio desse rei. Essa era a mensagem do Antigo Testamento, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem dos apóstolos, e precisa ser a mensagem da igreja, que sempre se reforma, não alterando a mensagem, mas modificando a sua vida. E é exatamente o que, na realidade, Marcos nos revela. E aí, a resposta exigida por Deus, e que não muda. É sempre essa resposta que Ele requer. Veja bem, diz Jesus, está próximo, portanto, arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Duas respostas. E se eu posso ser franco com os irmãos, são duas respostas e as únicas que Deus espera de mim e de você. Primeiro, arrependa-se, porque você é um pecador. Arrependa-se, porque você precisa sim de só a graça, só a fé, para que você realmente possa ter acesso a esse Deus. E creia neste Evangelho. Não há outro. Essa é a importância de uma reforma. É voltar exatamente a essa verdade, porque eu posso me enganar, mas esse é o grande embaraço da minha vida, e acho que a sua também. Porque à medida que o tempo passa e que eu vou caminhando, eu percebo quantas vezes eu preciso ser chamado novamente ao arrependimento. É por isso que as nossas liturgias preservam momentos de confissão. Não porque a confissão irá, de alguma maneira, nos colocar santos ou puros diante de Deus, mas que ela nos lembra constantemente que eu sou pecador e eu preciso me arrepender dos meus pecados. E crer nesse mesmo Evangelho, que são chamados de Deus. Esse chamado, ele segue, obviamente, agora apontando os próprios discípulos, se você puder observar. Como eu disse, exceto Mateus, todos os demais não são narrados, somente este por uma razão bastante óbvia. E este tem um papel quase que introdutório, é como se fosse um resumo, ou, na verdade, uma demonstração de todos os chamados. Porque esse chamado traz em si exatamente a resposta que Deus nos traz. E aqui a gente enfrenta algumas dificuldades. A primeira delas com o nosso conceito próprio de chamado. Ou nós somos teólogos sistemáticos, né? Principalmente nós pastores que estudamos muito no seminário, né? Alguns mais do que outros, mas todo mundo estuda muito. Alguns têm professores bons, né? Outros, como o Y, nem tanto, né? Mas você tem, obviamente, aquela carga de teologia sistemática. Aí você tem a compreensão de que chamado se refere ao chamado eficaz da nossa teologia sistemática. Sim, que é algo presente, digamos, em vários outros textos. Mas em outros lugares, a palavra vocação, ou a palavra chamado, passou a ser usada como, na verdade, foi usada antes da reforma, cuja alteração a reforma provocou, chamado como, na verdade, um chamado eclesiástico. Quem tem vocação? Pastores. Aí nós falamos muito da vocação pastoral, examinamos vocação pastoral. Eu tenho certas, digamos, dificuldades com essa teologia da vocação, na minha opinião. Porque, segundo eu entendo, e o que a reforma nos ensina, é que não existe uma vocação somente eclesiástica. Todos
são chamados. E todos exercem exatamente esse chamado. E a resposta é exatamente atender a isso. O chamado da nossa conviver parece não ter muita relação, o chamado que Deus nos faz, com a nossa vida cotidiana. Na melhor das hipóteses, eu entendo que meu chamado é tocar música na igreja. Muito bem tocada, aliás, diga-se de passagem. Mas não tem a ver com o que eu faço na segunda-feira. O chamado tem a ver com a minha aula de escola dominical, ou que eu ministro na igreja, ou quem sabe algum departamento, alguma coisa que eu faço relativo à igreja. Isso é chamado espiritual. Mas o que eu faço no dia a dia, o exercício da minha profissão, o exercício óbvio da minha vida cotidiana, minha relação pessoal, dentro inclusive da minha casa, isso parece não ser tocado pelo chamado. É por isso que eu quero chamar a sua atenção para a forma como Deus chama esses homens. Veja o verso 17. Disse-lhe Jesus a Simão e André: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A gente entende isso como uma figura de linguagem, uma espécie de ilustração de Jesus. Jesus está dizendo: olha, é o seguinte, vocês eram pescadores, agora vocês serão um tipo de pescadores. Mas percebam, eles continuam sendo o que eles sempre foram. O que mudou foi a referência. Eles continuam sendo o que, na verdade, eles estudaram para ser, ou aprenderam a ser, ou desenvolveram para ser. Não importa. O que muda é a referência. Quando Deus nos chama, Deus não nos chama para sermos outra coisa, senão o que já somos. O que muda é a nossa referência. Tem um grupo que vocês conhecem, aliás, depois surgiram tantos que eu conheci alguns deles, inclusive fui pastor de um deles, né? Chamados Atletas de Cristo. Sem entrar em questão teológica, esse grupo, na verdade, tinha a intenção de anunciar o evangelho entre os atletas e desenvolver ali. Eu fui pastor do Baltazar, que foi jogador famoso, né? Os meninos com certeza não conhecem, porque ele não está mais em figurinhas, em álbuns, né? Mas foi um jogador famoso há algum tempo atrás, e presbiteriano, inclusive, e ele fazia parte, junto com João Leite, que era batista, jogou no Atlético Mineiro, etc. Esses jogadores, quando formaram isso, a intenção deles não foi deixar de ser jogador. A referência deles é que mudou. Eu agora sou atleta, mas sou atleta de Jesus. Não sei se você parou para pensar nisso. Eu agora sou engenheiro, mas sou engenheiro de Cristo. Eu agora sou economista, que é uma outra formação que eu tenho. Só que eu não sou mais um economista comum. Eu agora sou um economista de Cristo. Eu agora sou músico. Estudei, treinei, eu sei que exige muito de esforço, de ensaio, e posso ter aprendido a tocar e tocar aí fora de uma maneira normal. Porém, no dia em que conheço e recebo o chamado de Deus, eu não sou mais um músico comum. Agora eu sou, na verdade, um músico de Cristo. Razão porque eu tenho grandes dificuldades de contratação de pessoas que não são cristãs para ministrarem em nome de Deus um louvor cristão. Percebem? O que muda é a referência. Em todos os sentidos. Eu agora sou pai, como um rapaz da minha igreja agora está descobrindo a luta de ser pai. Teve o segundo. Está naquela fase de desespero, né? Meu filho também acabou de ter, tem 9 meses, o meu neto mais novo. E ele telefona para mim e eu não falo mais com meu filho. Eu converso com meu filho vendo o meu neto. Agora, e ele está aprendendo a ser pai. Mas ele não é mais um pai. Se ele quer em Cristo, ele é um pai segundo o nosso Deus. Um filho, um marido, uma esposa, uma filha, mas todos com uma nova referência. Esse é o chamado que Deus faz. Vocês são pescadores, mas agora vocês serão pescadores
de homens, porque a referência da vida de vocês mudou, ainda que a atividade não mude. E isso é chamado. E eu quero lembrar que essa é a verdadeira visão do chamado, inclusive defendida muito por uma linha teológica reformada também conhecida como puritanismo, que não existe, na verdade, uma vocação mais espiritual do que a outra. A minha não é mais espiritual do que a sua. A dos pastores que estão aqui não é mais do que de vocês. E ela não se restringe, porque eu não consigo mais deixar de ser o que Ele me chamou para ser. Ela acontece de segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e todos os dias de vida que Deus me der. É esse chamado. E é esse chamado que, de fato, nós encontramos aqui quando Jesus diz exatamente aos seus discípulos: vem e segue-me. E a resposta precisa ser dada como a deles. Diz o texto, se você puder observar, verso 18: então eles deixaram imediatamente as redes. Esse chamado exige resposta imediata. Não é amanhã, não é depois, não é por parcelas, não é prestações. Como no caso lá de Jesus, está no texto de Lucas, em que as pessoas queriam, na verdade, deixe-me primeiro sepultar meu pai, aqueles diálogos com ele, onde Jesus obviamente diz: não, quem me segue, segue agora. Resposta imediata, e ela traz implicações. No caso de Pedro, Simão e André, eles tiveram sim que abandonar. No caso de João e Tiago, tiveram que deixar seu pai, que é mencionado aqui. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram. Há, de fato, uma ruptura. A relação muda. As situações, na verdade, digamos, elas são refeitas a partir da pessoa de Jesus. É isso que, na verdade, precisamos compreender, inclusive com a expressão solos Christus. Só Ele. Ele é o novo ponto de referência. Eu gostei muito do louvor aqui esta noite, das músicas, até porque metal me agrada. Eu toquei durante um bom tempo, hoje não tenho embocadura nem para pito, mas toquei e lecionei um tempo numa escola estadual que tinha uma banda marcial e etc. Nós tocávamos, nós tínhamos que tocar marchando. Tá? Aqui em São Paulo tinham muitas, em Goiás menos, eu aprendi lá e trabalhei lá, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, inclusive. Mas você tem que tocar, e quem toca sabe disso, principalmente metal, tem que tocar andando. Já não é fácil. Mas não basta você andar. Você tem que andar alinhado. E se você não tem nenhuma formação militar, significa que neste sentido e nesse sentido eu tenho que estar perfeitamente alinhado, linha reta. E caminhar em linha reta é um problema. Tá? Tocando, prestando atenção na música, não é fácil. E eu me lembro bem que foi exatamente nesse momento que eu mudei de instrumento. Eu tocava trombone e fui trocar baixo tuba, que quem não é da área da música vai se lembrar do instrumento, porque é o instrumento mais feio de metal que existe. Tá? Aquele que tem uma campana saindo aqui em cima, que você pendura no pescoço, 7 quilos, e você tem que carregar tocando. E naquele mesmo momento em que eu comecei a tocar esse instrumento, houve uma mudança na formação da banda que a gente tocava. Ao invés da percussão na frente, a percussão passou para trás. E quem era o primeiro da fila? Nós. Eu e meus colegas, 4, tocando baixo. E tínhamos que tocar em linha reta. Agora, a responsabilidade de andar reto era nossa. Difícil. Muito. Mas o nosso instrutor me deu a dica. Quando você estiver andando, você vai olhar para frente e vai marcar um ponto de referência e andar naquela direção. Você não erra, porque você tem uma referência diante de você. Estou dizendo isso porque a nossa referência é Jesus. Não tem erro. Você não anda torto. Você não sai da linha. Você caminha perfeitamente porque a sua referência mudou. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Vem e segue-me imediatamente. E a resposta é seguir a Jesus. Se vocês preferirem um texto bíblico para comprovar isso, Hebreus, capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador
da nossa fé para completar a nossa carreira, a nossa corrida, olhando para Ele. Ele é meu ponto de referência. E isso foi exatamente o que, na verdade, Marcos nos traz. Ou seja, basicamente é o que Deus requer de nós. Então, deixe-me tentar concluir aqui, trazendo para todos nós uma reflexão, claro, baseada naquilo que nós dissemos. Igreja reformada não muda a sua teologia. 505 anos que nós defendemos a mesma, que não é novidade, porque é a mesma doutrina que você encontra no Novo e no Antigo Testamento. A reforma não inovou, a reforma voltou exatamente ao que era em sua origem. O que precisa acontecer com a nossa igreja? Constantemente. O que precisa acontecer conosco? Constantemente. Por isso a igreja é sempre reformanda. Não no sentido de que ela vai ter sempre inovações, que ela precisa mudar, que ela precisa se adequar ao tempo, que ela precisa se adequar, digamos aqui, à nossa vivência. Nós não estamos fora do nosso tempo. Não é a nossa doutrina que precisa mudar. Quem precisa se reformar somos nós, como igreja. E reformar significa voltar ao verdadeiro evangelho, que prega o tempo sob as mãos de um Deus soberano, um rei sobre um rei, Cristo que reina, que anuncia a todos: arrependei-vos, porque todos são pecadores, todos, e crede num único evangelho verdadeiro. Faça isso imediatamente, agora, e se necessário, deixe tudo o que for preciso, para que realmente possamos segui-lo. Nós devemos provavelmente terminar aqui cantando o hino mais clássico da Reforma. Vocês já sabem qual é, né? Mas é esse mesmo hino que nos ensina, na nossa versão portuguesa, bem ao final: se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. E esse é o nosso motivo de celebração. Não é tradição. É o fato que estamos nos lembrando que não importa, meu querido, o que aconteça com você. E não importa o que esteja acontecendo hoje. O teu Deus reina. Confie nisso. E se tudo que você possui, se for, inclusive a própria vida, saúde, bens, família, entenda, com Ele nós reinaremos eternamente. E eu espero que você creia nisso e permita que Deus reforme o seu coração. Quero convidá-lo então para cantarmos este hino e assim darmos continuidade à nossa celebração. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada
perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final, lembrando que só a Deus a glória. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Se você está com a Bíblia impressa, marque de caneta, de marca-texto. Se você está com a Bíblia digital, copie o texto, jogue nas redes sociais, mas você principalmente guarde no seu coração esse texto de Romanos 11, 36, que diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. O Colossenses 11, agora é com vocês. Ele é a imagem do Deus invisível,
sobre a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. A igreja canta: pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Todos juntos. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe graça, cantemos sim.
nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, rei, para nós ele é da vida o melhor, nosso mover existir para eles aqui, só a ele entregar o princípio e o fim do universo, rei do mundo, a luz. Meus irmãos, eu gostaria de convidar o reverendo Joer aqui à frente, mais uma vez, para a oração final e a impetração da bênção. Logo após, eu peço a você que aguarde um minuto, que nós temos algumas instruções. Vamos orar. Pai de amor e de toda graça, nós bendizemos o Teu santo nome. E nesta noite nos alegramos, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque em Tua graça soberana, um dia o Senhor nos chamou e respondemos ao Evangelho graças à fé que o Senhor nos concedeu. Fruto da eleição que o Senhor, na verdade, instituiu antes de fato que o mundo existisse. E são essas verdades que nos mantêm, são essas verdades que nos sustentam, são essas verdades, na verdade, que nos conduzem conforme a Tua boa vontade. E é diante de tudo isso que rogamos ao Senhor que reforme a nossa fé, renove a nossa fé em tudo aquilo que a Tua Escritura nos expõe, tudo aquilo que a Tua Escritura nos ensina, tudo aquilo que é verdade, ó Pai, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e que o Senhor tem preservado até os dias de hoje, graças à Tua misericórdia. Preservação que veio por meio dos homens que o Senhor levantou para promover a reforma. E eu espero que seja a mesma misericórdia que levante homens e mulheres hoje para promover a reforma que nós necessitamos. Seja ela pessoal, íntima, mas seja ela também da nossa sociedade, de um país sofrido por ideologias tão distantes da Tua verdade. Ajuda-nos, ó Pai, e usa-nos conforme o Senhor usou aquelas pessoas. Mas que saiamos daqui convictos de tudo aquilo que o Senhor nos mostrou e em paz, como acabamos de cantar, certos de que o caminho que o Senhor nos chama para prosseguir, para peregrinar ao Teu lado, é o caminho da verdade, é o caminho da luz, é o caminho da paz. É verdade que todos nós carregamos aflições humanas, angústias, preocupações, ansiedades que marcam nossa vida cotidianamente. É certo que entre nós temos muitas pessoas em luta contra as circunstâncias que a vida impõe, em luta muitas vezes com o próprio pecado em nosso coração. E rogamos ao Senhor que por misericórdia nos restaure, nos renove, nos reforme segundo o Teu Espírito. É o que pedimos, agradecidos por esta noite e felizes porque o Senhor nos deu a oportunidade de celebrar a Tua soberana ação na história. É o que agradecemos, bendizemos e rogamos ao Senhor em nome do nosso único Senhor e Redentor, Jesus Cristo. E agora, irmãos, ide em paz, na graça que encontramos unicamente em Jesus, no amor verdadeiro e infalível do Deus Pai, Todo-Poderoso, e também na terna comunhão e na segura orientação que procede do Santo Espírito de Deus.
Que seja assim convosco e com toda a igreja do Senhor Jesus, e que seja assim desde agora e para todos sempre. Amém. Sentamos. Meus irmãos, nós passamos a palavra ao presidente do presbitério. Os irmãos podem sentar. Ele usará a palavra conforme Deus colocou no coração dele. Eu tenho só um aviso para dar. Tá na ponta da agulha aí para projetar, por gentileza? No dia 19 e 20 de maio de 2020, isso aí, 19 e 20 de maio do ano que vem, nós teremos um congresso jovem que vai acontecer na Igreja Presbiteriana de Pirassununga, com esse tema, fortes. Não é a nossa força, mas como a gente conversou aqui, é a força de Cristo. Então eu queria desafiar você a já levar para a sua igreja essa informação, já desafiar os jovens da sua igreja, a liderança jovem